Então, pessoal, na nossa quinta parte da aula agora, irei mostrar como é que se determina a qualidade do peixe. Então, são as análises que são feitas para determinar a qualidade do pescado, saber que fase que ele está daqueles eventos após a morte, é a análise sensorial, que é uma análise subjetiva, feita com as características dos nossos órgãos dos sentidos, aquela mesma análise que a gente faz, então, na feira, quando toca no peixe, vê o aspecto visual, cheira, né? É uma análise subjetiva, varia de indivíduo para indivíduo, é feita por tabelas de avaliação sensorial. A análise físico-química são análises pontuais, como a análise do pH e análise de composto NBVT, que é composto de baixo peso molecular. São análises pontuais feitas por aparelhos. E a análise microbiológica é feita em laboratório para determinar, então, as bactérias deterioradoras do pescado, que são bactérias aeróbicas, que se divide-se em grupos, mesófilas, psicrófilas e psicotróficas. A análise sensorial é que norteia as demais análises. Então, todas as demais análises são baseadas na análise sensorial, que é a mais importante, porque é feita pelos nossos órgãos dos sentidos. Então, a nossa análise feita pelos nossos órgãos dos sentidos, apesar de ser subjetiva, ela é mais precisa que a do aparelho. O aparelho pode não detectar, por exemplo, que o pH, quando o pescado está deteriorado, seja 7. Então, a análise do pH não é uma indicativa da deterioração. E todas essas análises, elas têm que bater, ou seja, o que eu quero dizer é que a tabela de avaliação sensorial, ela determina, então, classes, que a gente vai falar, de estágios dos peixes em termos de qualidade. Desde a classe boa até a classe deteriorada. Tá? A análise do pH, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, um peixe fresco está com pH 7, mas um deteriorado também está com pH 7. A NBVT também varia, 30 mg por 100 gramas de músculo, que é o limite de rejeição. E as bactérias também têm um limite de crescimento, o limite americano é de 10⁸ unidades formadoras de colônia por grama, ou por centímetro quadrado. UFC, unidade formadora de colônia. As colônias, em outras palavras. E ela varia no limite americano de 10⁸ e no Brasil 10⁶. Então, ou seja, todas essas características têm que serem norteadas pela análise sensorial. Quando, pela análise sensorial, o peixe está rejeitado, a análise do pH tem que dar em torno de 7 e da NBVT em torno de 30 mg por 100 gramas, e análises microbiológicas apresentarem contagens de 10⁶ unidade formadora de colônia. Tá? Então, é dessa forma que se faz. Então, a análise sensorial, como eu falei, é a análise das características organolépticas. Então, é subjetivo, feito por ser humano, onde você avalia o sabor, odor, textura, cor dos olhos. Mesma coisa que é feita na feira, só que no laboratório é feita por tabelas como essas aqui, onde nós temos aqui as características, guelras, olhos, pele, cheiro, textura e órgãos internos, tudo isso é avaliado, e aqui aqui nas linhas, nas características, nas colunas, as classes de qualidade, classe A, excelente qualidade, classe B, boa qualidade, classe C, consumo corrente, e classe D, rejeitado. Tudo é feito por pontuação. Essas tabelas, elas diminuem os pontos à medida que o peixe vai se deteriorando. Então, de 24 a 19 pontos, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos 24 até 19 pontos, é a classe A. De 18 a 13 pontos é a classe B. De 12 a 6 pontos é a classe C. Menor que 6 é a classe D, que é classe de rejeição, ou peixe deteriorado. Tá? Então, o tempo de vida útil varia da classe A até a classe C. Classe D já está rejeitado. Tá? Bom, o que acontece? Isso vai sendo avaliado ao longo do tempo de deterioração do pescado entre camadas de gelo, ou seja, a cada 2 dias ou a cada 3 dias é feita uma avaliação dessas. Então, é feita uma avaliação, são retirados os peixes para avaliar a avaliação sensorial,
outros peixes para avaliar o pH, outros para avaliar o NBVT e outros para serem avaliados a carga microbiológica, bactérias deterioradoras. Então, nas guelras, vamos avaliar cor vermelho viva, muco límpido e forte, 4 pontos. Mas varia, então de 24 a 19 pontos. De forma com cada avaliador, cada indivíduo. Classe B, já vão perdendo as características. O vermelho vivo, pálido, castanho, perda de odor de plantas aquáticas, 3 pontos. Classe C, consumo corrente. Castanho escuro, as guelras, né? Castanho amarelado, muco leitoso, odor de pão, leite azedo, 2 pontos. Classe D, quando está rejeitado, é cor branca, muco granuloso e odores de amônia, ácido sulfídrico e fecais, odores fecais mesmo, 1 ponto. Então percebam que essas características vão variando. Então, se vocês forem verificar nas demais características aqui, elas irão variar, né? E a maior parte dos peixes comprados em feiras estão na classe C, classe de consumo corrente, ou seja, no limite da deterioração. Então, vamos pegar pela pele. Um peixe que está em boa qualidade, excelente qualidade, a pele é cor normal, lustrosa e clara. Classe B, cor baça, sem aparência limosa. Classe C, ausência de cor lustrosa, estrutura visível, mas ainda dá para consumir. Agora, descorada, avançado estado de decomposição, não tem mais como consumir. Então, um pescado que está rejeitado por essa tabela, existem outras tabelas, tem menor que 6 pontos aqui, menos que 6 pontos. Então, os pescados que nós consumimos nas feiras estão na classe C de consumo corrente. Se fossem armazenados de forma adequada, se fossem desde a captura serem colocados no gelo, um local, seja em barco de pesca ou industrial ou canoa artesanal, se fossem colocados no gelo, já de boa qualidade, num espaço limpo, né, desinfetado, e levado para a feira, e na feira fossem colocados também no gelo, no isopor da feira, e fossem vendidos entre camadas de gelo, provavelmente estaríamos vendendo peixes na classe A e na classe B, né? Mas o que, de acordo com a realidade que existe, os peixes são vendidos na classe C, quase deteriorando, tá? Então vocês viram aí que isso aqui acompanha o que? Acompanha acompanha as fases do rigor mortis, pré-rigor, rigor mortis pleno, pós-rigor, certo? Acompanha, até chegar aqui na putrefação. Então, análise físico-química do pH muscular, temos uma análise objetiva. E segundo Bressan e Perez, o peixe, a pH muscular do pescado próximo, né, à captura, está a 7 graus e deteriorado também a 7 graus. Pescado, pH 7 pontos, ele logo que ele é capturado, ele tem o pH com 7, pH 7. Quando ele está deteriorado, o pH dele também é 7. Vocês verificaram então que existe, que isso é percebido, tem que ser comparado com a tabela de avaliação sensorial. Então, pH 7, o peixe está bom pela tabela de avaliação sensorial, está correto a medição do pH. pH 7 e o peixe já está deteriorado, na classe D, está correta a medição do pH. Tá? Mas pode ser que o aparelho não indique, então o indicador pH não é um bom indicador. Por isso que você tem que ter vários critérios, avaliação sensorial, físico-química e microbiológica, para confirmar que o peixe realmente está deteriorado. A principal é a avaliação sensorial. Bases valores totais são o limite é 30 mg por 100 gramas, é objetivo aos instrumentos, e quando atinge esse limite, o pescado está deteriorado. E as características microbiológicas irão indicar o quê? Que temos 3 tipos de organismos, micro-organismos aeróbios. Os mesófilos, os psicrófilos e os psicotrófilos. São grupos de organismos. Então, há
comunidade, a microbiota bacteriana do pescado que está na pele, trato gastrointestinal e guelras, é composta por diferentes espécies, mas grupos que são específicos quanto à temperatura. Por exemplo, os mesófilos, aqueles que crescem a temperatura ótima de 35 a 37 graus. Então, para você perceber eles têm uma faixa, mas a temperatura ótima é 35 a 37 graus. Para perceber os mesófilos, vocês têm que colocar no laboratório a crescer a 37 graus ou a 35 graus. Porque não dá, apesar de existir uma faixa, você só percebe eles nessa temperatura ótima de crescimento. Os psicróficos são de bancada, crescem a 20 graus, então você tem que colocar a crescer a 20 graus, temperatura de laboratório. Os psicotrófilos crescem a 7 graus, temperatura de geladeira, fica lá embaixo na geladeira, no fundo da geladeira. Você percebe eles, o crescimento, se for colocado a 7 graus. Né? Todos eles variam numa faixa. Essa aqui, 35 a 37 graus, é a temperatura ótima, 20 graus é a ótima, 7 graus é ótima. Mas existe uma faixa, mas só é possível perceber os mesófilos, os psicrófilos e os psicotróficos se forem colocados nas temperaturas ótimas de crescimento. Tá? É assim que se faz. Então, no estudo, você compara a avaliação sensorial, a avaliação físico-química e a microbiológica. E a primeira análise que vai nortear as demais é, primeiro, determinar o ponto de rejeição, o ponto em que o peixe está podre. Tá? Para você determinar o tempo de vida útil, que eu vou explicar numa sexta aula, sexta parte da aula, e final já. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos.